Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver um método de exportação de dados, ok? O que nós vamos tratar especificamente hoje é uma exportação de dados do tipo imagem. Por quê? Em muitas das situações, quando vamos salvar uma imagem dentro do nosso banco de dados, para não salvar uma imagem com um porte muito grande em peso virtual, né? No caso com uma qualidade muito grande que vai deixar ela gigantesca, né? Em megabytes e assim sucessivamente, dependendo do tamanho da qualidade da sua imagem, né? Nós geralmente introduzimos ela dentro do banco convertida em uma cadeia hexadecimal ou um tipo de variável binária, que é até um tipo do banco de dados do SQL Server, ok? Então, primeiro aqui já trago a vocês um servidor que trata alguns bancos de dados e aqui eu já trouxe o script pronto, ok? Vou analisar uma parte ou toda a parte do script para que a gente possa entender aqui o que é que vai acontecer. Primeiro de tudo, essa primeira linha que eu deixei comentada é o arquivo final que a gente vai converter, tá ok? Então veja que eu vou consultar essa linha no nosso banco de dados e ele nos retorna aqui um valor. Nessa tabela específica do banco, não existe somente uma tupla para imagem, tá certo? Ó, essa imagem ela é acompanhada de alguns outros atributos dentro dessa tabela, como ID, o tipo, descrição, entre outras coisas. Mas nós temos aqui o valor do nosso campo imagem, né? Da nossa coluna. Se a gente copiar esse valor e abrir o Notepad, a gente vai ver aqui uma variação hexadecimal gigantesca, né? Que seria mais ou menos a nossa imagem nesse formato. E a gente agora vai extrair ela do banco, na verdade a gente vai converter ela em um objeto físico, tá? Quando a gente vai trazer isso daqui para algumas APIs, alguns programas de grande porte, essa conversão já é feita por algumas funções que as linguagens promovem, ok? Aqui não, aqui a gente realmente vai tirar direto do banco caso você não queira fazer algo que consuma essa tabela para exportar esse arquivo. Então vamos lá. Essa segunda linha é para criar um diretório, tá? Direto do SQL Server, não tem necessidade de você usar isso. Eu estou executando o PowerShell aqui dentro, o CMD também. E aqui eu estou dizendo, ó, crie uma pasta na unidade C, o nome da pasta e a outra pasta dentro dela. Ok? Isso aqui não tem necessidade, apesar que eu já criei uma pasta em outro local, tá? A pasta, vocês vão ver aqui agora, ela está aqui no disco C, o nome dela é exportar. E não tem nada aqui dentro. Beleza? Vamos continuar aqui e ler o resto do código. Eu fiz isso dessa forma, tá, gente? Mas o script que realmente a gente vai precisar é só essa parte de baixo. Aqui é mais para a gente ter uma visibilidade, um controle melhor do que vai ser exportado, tá ok? Então vamos lá. Isso aqui eu vou tirar para quem não entende e vou colocar tudo dessa forma. Quando eu tinha as vírgulas aqui antes, é que eu estava apenas, eu declarei a variável aqui em geral, o objeto, e fui dando vírgula para que outros objetos eu pudesse declarar sem ter que ficar usando essa palavra aqui, tá ok? Mas aqui eu declarei linha por linha para a gente não ficar equivocado. Então vamos lá, declarei aqui a função, que na verdade isso aqui é o objeto, tá? Mas vamos ver como função aqui na variável inteira. Declarei a variável var binária, né? Que está recebendo aqui a imagem, esse conteúdo aqui. Declarei também o ID da imagem, no caso esse ID aqui, gente, não é o ID da imagem, é o ID do registro, tá? Olha,
o registro aqui de 198. Se eu mudar aqui, ó, a pesquisa para 197, veja que ele vai trazer de acordo com o que eu coloquei aqui, tá? Com o que eu setei. Então, aqui é só o nome que eu aderi para ela, ID imagem, tá ok? Que vai ser de onde, de qual registro a gente está se baseando, de qual ID, né? Mas isso aqui é o ID do registro. Você pode colocar isso aqui de outra forma, ou nem sequer nem precisa declarar isso daqui, e você pode apagar essa linha e declarar os objetos aqui na mão. Por que eu não vou fazer isso? Por causa de um controle melhor que a gente vai ver quando chegar aqui nessa linha. Tá ok? Declarei uma variável de mensagem, pois eu tinha uma função aqui no final para dizer que a ação foi bem executada. Eu deixei melhor tirar ela da situação, então não precisamos dela, menos uma coisa. E aqui nós declaramos o arquivo que vai ser gerado no final, né? Com a variável baixar. E aqui max com o máximo de caracteres possível, né? Do registro. Aí nós vamos aqui no na nossa primeira variável, nós vamos setar um valor para ela. E a imagem, o que é que a imagem vai receber? Eu tenho que dizer aqui de onde é que essa imagem está vindo. Então, eu vou colocar dentro dessa variável de onde a gente vai buscar a nossa imagem. Então, aqui, isso aqui é o select daqui de cima, tá? É a mesma coisa. Copiou, colou aqui, é a mesma coisa. A diferença é que o ID aqui está na mão, aqui ele está puxando o valor da variável. Então, se eu alterar aqui, altera o valor daqui. Show de bola. Então, se eu rodar isso daqui, ó, a gente comentaria isso daqui. Então, ó, se eu rodar isso daqui, ele vai setar dentro dessa variável o valor que está nesse registro. Só para deixar claro essa situação. Então, vamos lá. Essa outra linha aqui, ela parece um pouco mais complexa, mas na verdade não é. Eu vou apagar isso daqui para vocês entenderem o que foi que eu fiz. Então vamos lá. O certo é só isso daqui. Esse arquivo é o destino, tá, gente? Eu poderia ter usado nomes melhores. Vou botar aqui, ó, destino, só para vocês entenderem. O destino seria aqui também, né? Destino. Que é para onde será jogado esse arquivo, tá ok? E qual vai ser o nome dele e tudo mais. Então, veja só, eu estou dizendo aqui, eu quero que jogue na unidade C, dentro da pasta exportar, e o nome do arquivo vai ser imagem_.jpg. Aí você me pergunta, e o que é que tinha aqui no meio antes, Caio? É aquele negócio que eu falei, aquele controle de registro, para a gente não confundir o que a gente está exportando. Então, o que foi que eu fiz? Dá uma sacada. Coloquei uma aspas aqui e coloquei outra. Aí eu separei essas duas informações, correto? Então, vejam. O nome do arquivo é imagem underline e o que vier aqui no meio mais o JPG. Então, eu já vou colocar o mais aqui de cada lado. Então, ó, o nome do arquivo vai ser imagem underline mais o que eu colocar aqui no meio mais o finalzinho, JPG. Aí, o que foi que eu coloquei aqui no meio? Eu coloquei uma função, gente. E o que é que danado faz essa função? Olha aí, é só sacar ela. Essa função é isso aqui, ó. Eu estou convertendo numa variável de caracteres. Essa variável não tem limite, beleza? Assim, limite ela tem, né? É o máximo que o Vachar suporta. Aqui nessa condição. E qual vai ser a variável que eu vou converter? O ID imagem, que é esse valor. Só que o valor aqui não está em formato de inteiro. Então, eu estou convertendo isso aqui para 198 em texto. É como se eu estivesse digitando isso daqui, ó, 198. Só que aqui eu teria que mudar na mão.
toda vez que eu mudasse aqui o valor, ó, beleza, mudei aqui, 197. Mas aqui eu também teria que mudar 197, porque eu poderia clicar em gerar aqui o código, ele iria gerar, porém, não, eu poderia mudar aqui, mas não mudar aqui. Aí quando eu fosse ver lá o registro, eu ia ter a exportação, mas eu poderia me perder nos valores, qual foi a imagem que eu exportei, só questão mais de, de organização, tá? Então, mas você não é obrigado a usar essa linha toda. Se você quiser exportar somente um arquivo, cara, apaga tudo isso aqui e deixa isso assim, tá? Só quero exportar uma imagem. Não tem problema nenhum. Porém, eu vou usar isso daqui porque vai ficar bonitinho. Se eu botar 197 aqui, ele está literalmente escrevendo ou digitando a palavra 197 ali. Pronto. Quebramos e matamos o destino e a imagem, como é que a gente vai caçar ela. E aqui é onde a mágica acontece. É onde a gente está executando algumas permissões, criando um objeto e invocando alguns métodos, né, algumas funções. Primeiro de tudo, essa função aqui, sp or create, é para a gente instanciar um objeto, tá ok? E esse objeto aqui que a gente já instanciou, que está com o nome função, ele está com o valor inteiro, tá? E a gente está dizendo que ele vai ser um objeto de saída. E aqui a gente vem prioridades e métodos. É disso que a gente vai tratar. Só que em prioridades e métodos, eu até deixei uma tabelinha aqui para quem quiser se interessar mais. E já trazendo aqui para vocês, eu deixei essa tabelinha pronta, mostrando tudo aquilo que você pode utilizar, tanto como propriedade no seu script e como método, tá ok? Esse documento aqui eu vou deixar para download para quem quiser fazer na documentação ou poder até mesmo dar uma estudada sobre a criação da instância do objeto, tá? Porque aqui não é só objeto, são diversas outras coisas. Então, voltando aqui, a primeira coisa aqui que a gente determinou é a instância do objeto, tá ok? Que foi criado e vai ser uma saída. E aqui nós temos a execução de a prioridade, né? O que é que vamos setar aqui para esse tipo de objeto? Ele vai ser o quê? Então, nós temos aqui que ele será uma propriedade de tipo, né? Ele vai retornar um tipo de objeto. Tá ok? Tipo. A outra situação, aqui mais abaixo, são os métodos. O que é que a gente vai fazer com com esse objeto? Então, nós temos aqui o método open. Tá ok? Nós temos o método de abertura, de escrita e de salvar o arquivo. Ok? Então vamos lá. Método de abertura, tá tudo aqui, tá ok? Métodos. Método de abertura do objeto. Nós temos o método de escrita, tá ok? Do objeto. E nós temos aqui o método de salvar o arquivo, onde que a gente já está atrelando aqui o destino do objeto. Essas vírgulas e esses valores que são colocados são valores relacionados à função solicitada, tá ok? Você podendo dar uma estudada melhor em cada um dos métodos e da propriedade, você vai ter mais noção do que se trata. Então, beleza, já determinei tudo que vai ser no objeto, eu vou fechar o objeto. E ok, porque aqui ele já foi salvo, tá ok? Aqui eu fechei o objeto e eu destruí o objeto para a instância sair do banco. Tranquilo? Então, tudo aqui está descrito nas propriedades que eu tenho do objeto e nos métodos que eu tenho também para o mesmo objeto. Isso aqui você pode fazer diversas outras coisas. Só lembrando um pequeno ponto. Quando eu executar isso daqui, esse script vai me retornar um erro. Por quê?
Porque, dependendo do banco de dados que você for tratar, você vai ter que mexer na DML, no caso na estrutura convencional que já foi criada do seu banco. Nem sempre todas as permissões para executar certos comandos são liberadas. Então aqui eu já deixei o exemplo feito. Eu estou aqui com um usuário conectado no banco que não tem permissão. Então quando eu rodar esse script, ele vai me retornar um erro. E se você consultar sobre esse erro, você vai ver o erro da permissão. Tá ok? Então, o que é que eu vou fazer? Vejam só, eu vou copiar todo esse script. Vejam que eu estou aqui com um usuário. Vou fechar esse usuário. Vou desconectar esse usuário. E agora eu vou conectar um novo usuário. Só que esse novo usuário tem permissão. Ó. Criei a nova consulta, já estou com um novo usuário. Vou colar. E agora, vou selecionar o banco correto que eu tenho que usar. E agora vou selecionar tudo. Lembrando, né, para quem não viu o início do vídeo, vou abrir aqui o diretório. Ó. Descolocar o C, exportar, pasta vazia. E eu vou exportar lá nessa pasta, beleza? Então vamos lá. Selecionei, executar. Comando concluído com êxito. Tranquilo? Minimizei. Tá aqui o nosso arquivo. Nosso arquivo foi exportado. E trouxe aqui exatamente o que a gente precisava. Tá ok? Agradeço aí. E até a próxima.